Quem estiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 3, versículo de 6 a... acho que é 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós já estamos no 3º domingo da quaresma, né, gente? Nós estamos caminhando, né? Estamos fazendo nosso caminho, nos preparando para a grande celebração, para a central da nossa fé, que é a Páscoa, o que é mesmo? Ressurreição de Jesus. Se a ressurreição não for o grande centro da nossa vida, bobagem está aqui sentado. Se de verdade a gente não acreditar que Ele ressuscitou, e que por isso nós todos iremos ressuscitar, nós estamos aqui fazendo o quê? Perdendo tempo. Ok? Então, se temos essa consciência, se estamos caminhando para a Páscoa, a gente escuta esse trecho que Jesus falou. Eu tenho que pensar que essa figueira é quem? Quem é essa figueira que não está dando fruto? Cada um de nós. Cada um de nós. Então presta atenção naquilo que ele coloca aqui. Ele veio procurar pelo fruto e não encontrou. Porque às vezes a gente parece, para aquele que nos vê de longe, uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Quando chega lá, não tem nada. Por que não tem nada? Porque a infidelidade, ela traz esterilidade. Guarda essa frase. A infidelidade traz infertilidade. Por que não damos fruto? Porque somos infiéis a Deus. Acorda. É isso que nós temos que prestar atenção. Aonde na nossa vida eu não estou levando uma vida de fidelidade a Deus? Nós somos convidados todos os dias, a pensar no nosso caminho. Por quê? Conversão é uma tomada de consciência. Se eu sei, já falei mais de uma vez para vocês, que a gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor, como é que está a minha caminhada? Dessa vez ele vai esperar mais um tempo. E se essa for a nossa última quaresma? Já pensaram nisso, gente? Pode ser a última chance. Pode ser a última chance de eu ser chamada à conversão, a mudar o meu conceito, a avaliar a minha vida, entender que eu estou vivendo uma vida absolutamente superficial. Absolutamente superficial. E eu preciso de entender que se eu faço opção por Deus, se eu tomo consciência que eu sou filha amada, que eu vou voltar, que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar é no... Ai, que delícia! Ou caminho duro para chegar lá. Mas é lá que nós somos chamados. Então, se eu não tomo essa consciência, o que eu estou fazendo de verdade para voltar para casa? Então, quando eu mudo, quando eu penso nisso, no meu caminho, e se eu sou essa figueira, essa árvore que não está dando nenhum fruto, eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na minha vida. Não é uma mudança num comportamento, não, gente. É uma mudança radical. Eu tenho que me entregar a uma fé. Eu tenho que entregar a um evangelho vivo numa pessoa que é quem? Quem que é a pessoa viva que eu me entrego e concreta? É Jesus. Conversão é eu me entregar completamente a Ele. Jesus não é uma ideia.
Ele é uma pessoa e está vivo. Ou nós tomamos consciência disso e mudamos a nossa vida, ou a gente vive na superfície. Então, quando a gente toma consciência que a nossa vida pode estar na superficialidade, eu preciso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é contra a corrente mesmo. É contra uma vida que, na verdade, é de ilusão. É só para nos enganar. É superficial. E se a gente insiste nisso, ela pode nos arrastar. Ela pode nos deixar presos no mal. Elas podem nos levar para uma vida que absolutamente não vai te trazer nada, absolutamente nada. Mas se a gente precisa, cada um de nós, temos que olhar a nossa vida, cada um de nós, porque eu tenho que me entregar para o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e só Ele é isso. Então cada um de nós somos convidados a andar nesse caminho que é Ele, com o que ilumina a nossa vida, que é a luz dEle, na força dEle, que empurra os nossos passos para andar, porque sem Ele não podemos nada, continuamos parados no mesmo lugar. Então eu tenho que ter coragem de pegar a minha vida, olhar para aquilo que Ele deixou, os mandamentos, a lei de Deus, fala: ilumina a minha vida, Senhor. Aonde que na minha vida não estou bem? Aonde que na minha vida eu estou sendo infiel ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que tem umas coisas que é certo, outras coisas não, tá certo. Não, tem umas páginas que eu pulo. Não é uma brincadeira. É uma posição que é uma posição séria. Então é preciso que a gente entenda isso, porque todos os dias a nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a nos entregarmos a Jesus, a confiar nele, a permanecer nele, a dividir com ele o projeto de vida, aprender com ele o que é amar e viver o grande desafio da nossa vida até o fim. Qual é o grande desafio da nossa vida? Do cristão, qual é? Qual é? Fazer a vontade do Pai. Ou coisinha simples. Jesus vivia igual um girassol pelo Pai dele, né? Para poder fazer em tudo a vontade do Pai. Hoje, o salmo de hoje fala: vez que eu venho fazer a vossa vontade, com prazer a vossa vontade. A gente repete isso, mas não entende o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a dele. Eis que vem fazer com prazer a vontade de quem? De Deus? Não. Então preste atenção. Mas todos os dias da nossa vida, nós também temos cansaços, temos problemas, temos queda, e nós então somos tentados a falar: o que? Esse caminho de Jesus é muito chato, difícil, eu vou largar isso para lá. Quantas vezes hoje você foi tentado hoje para abandonar tudo? Falar: nossa, mas é muito difícil. É muito difícil fazer esse caminho. Não é simples fazer esse caminho. Sábado eu estava conversando com uma adolescente. Uma adolescente de 15, a outra de, acredito que 20, que ela já está fazendo medicina. Um encanto de menina. As duas são encantos de meninas. Missa diária, rezam terço. E a mais velha está fazendo medicina, namorando. Colega da escola, também médico, os dois está no terceiro ano ainda. Mas tão interessante, porque estava a mãe e a avó. E ela falou comigo: ô tia Filó, não é fácil, falou chorando, porque eu estou vivendo namoro santo. Eu não quero trair Jesus, mas as minhas avós falam que eu que estou errado. O que é que tem, gente, ter vida sexual antes do casamento? Pode? É adolescente contrário aos avós. Como é que é a luta? É uma luta. A menina querendo fazer um caminho, o povo falando: bobagem, minha filha. Esse probleminha Deus resolve. Compreendem como é que a gente não entendeu nada ainda? Como é que o nosso processo de conversão está longe?
A orientação que a avó dava, como até a avó, falei que vão matar os filhos, né? Uma menina dessa, querendo fazer o caminho certo, vocês tirando ela do caminho? Como é que é isso? Como é que vocês vão responder diante de Deus? Vocês é que estão dando o exemplo errado. Tinha que ser o inverso. Compreendem como que umas coisas a gente colou a página da Bíblia, não acha nunca mais, colou. Compreendem? É muito sério, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos fazendo nossa caminhada? Quando Jesus fala aqui que a figueira está estéril, não deu nada, e que eu falei com vocês que a infidelidade ela traz a esterilidade. Como é que eu posso alimentar alguém que chega até mim se eu não tenho em mim o alimento? Como é que eu vou dar fruto se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu não me alimento do Espírito, se eu não tenho a minha raiz profunda, se a seiva de Deus, que é o Espírito, não corre em mim, se eu não passo pela Eucaristia, pela confissão, pelas orações, como que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender a humildade que eu tenho que me esvaziar para ser preenchida pelo único que tem tudo para me dar, que é Deus? E se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar aquele que chega até mim que está com fome? Qual é a fome mais grave que pode existir no mundo? Qual é a fome mais grave que pode existir? A fome de quê? Fome da alma. Qual outra coisa? Qual a fome mais grave? Qual a fome que pode te matar? Fome de Deus. Jesus fala assim para uma mística: quando você ver alguém com fome, a fome material, Jesus fala, não tenha, você resolve, é uma fome simples de ser resolvida, porque ela inclusive passa. Se você não pode dar alguma coisa, que às vezes alguém ali na frente vai dar, outra pessoa vai dar, então você mata a fome física do outro, a fome material. Mas você precisa levar ao outro, matar a fome do outro de Deus. Jesus falou: leve-me ao outro, me leve para o outro, para saciar a fome que ele carrega, porque se você não saciar a fome dele aqui, a fome dele será eterna. Então, prestar atenção na responsabilidade que cada um de nós que está aqui dentro carrega. Se nós que já descobrimos que somos filhos amados, e que Deus Ele não se contenta apenas em que a gente saiba que Ele nos ama, que nós já respondemos a Ele, que também queremos viver uma vida com Ele. Deus quer atrair cada um de nós para nos transformar. Esse é o grande desejo do Pai, transformar cada um de nós, para a gente ser exatamente aquilo que Ele sonhou um dia. E Ele só vai conseguir fazer isso à medida que a gente permitir que essa atração aconteça e chegar até Ele. Mas com tudo que nós já caminhamos, hoje, você matou a fome de alguém? Você deu Jesus para alguém hoje? Quantas pessoas você encontrou que estão desanimadas, desorientadas? O povo está sofrendo profundamente. Nunca vi uma época de tanto sofrimento. Tanta gente doente, não só físico, mas na alma. Tanta gente sem esperança, tanta gente sem coragem, tanta gente com medo. Você foi capaz de dizer a ela uma palavra que alimentou a alma dela? Mas como é que eu posso dar esse fruto se eu também não me alimento da alma? Como é que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a Eucaristia, o que eu posso dar para o outro? Nada. Você tem algum texto da Bíblia que você já aprendeu, já guardou de cor? Você já conseguiu viver alguma coisa que está escrito na palavra e você pôde dizer ao outro: não tenha medo? A última palavra é do nosso Pai. Você lembrou alguém hoje que estava caído, que ele tem um Pai que o ama, independente da situação que ele está, e que se ele pedir ajuda, ele permitir, Deus transforma? Não, filho, porque eu ainda não experimentei esse negócio que você fala. Você já contou para ele que ninguém, depois que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só? Então que não pode ter solidão, desde que você descubra que você tem um Pai, e que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias.
Esse é o fruto que nós temos que dar. Nós temos que levar para o outro Deus. A coisa mais importante da vida de cada um de nós é descobrir Jesus, que é vivo, que é uma relação pessoal, intransferível. Mas se eu não vivo isso na minha vida, como é que eu levo? Que fruto eu darei, se eu não alimento isso em mim? Então vai ser cavado mesmo, vamos cavar essa terra, vamos pegar esse coração, né, que está contrito, vamos quebrar isso, né? Vamos pegar o nosso coração, apertar, deixar que ele possa penetrar a seiva de Deus, que o Espírito possa de verdade, né, banhar o nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, que é o fruto da palavra, que é o fruto que é Ele. Nós não podemos deixar as pessoas que vêm até nós morrer de fome, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está com fome de Deus, às vezes ela não sabe nem o que ela tem. Às vezes ela fala, não sei, não sei, o que você tem? Não sei. Está aquela pessoa desanimada, desorientada, desenergizada, sem força para nada, sem querer nada da vida, sabe, apenas entregue à vida. Faltou você falar com ela, coragem, força, nós temos um Pai, não tem nenhuma situação que seja impossível, se Ele ainda não deu a última palavra. Não tem nenhuma situação que Ele não possa resolver. Vai lá, conversa com Ele, vai lá e fala com Ele, está ali, ó. Vai lá. Mas se você nunca experimentou o que é chegar aqui angustiado, quebrado, machucado, ir ali conversar com Ele, sair leve, igual um passarinho, igual uma pluma, como é que você vai contar isso para o outro? Não vai. Se você nunca chegou para comungar aqui morto e saiu daqui com vida, você não vai ser capaz de contar isso. Se você nunca fez a experiência de fazer uma leitura no seu quarto da palavra de Deus, e quando terminar de ler a palavra gerar em você vida, você vai dar o que para o outro? Nada. Então, esse fruto que Ele espera de mim e de você. Não podemos receber a palavra, vocês receberam a Eucaristia hoje. Depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente se torna sacrário. Há santos que dizem que se a gente abrisse a boca seria igual um dragão, de tanto fogo. Mas parece que a gente não recebeu absolutamente nada, porque a gente consegue sair daqui às vezes mais desanimado que chegou. Recebemos Jesus vivo. É uma pessoa. E é isso que tem que te transformar. É isso que tem que tirar de onde você está. De você ter coragem de avaliar a sua vida e falar, meu Deus, eu quero de verdade ter uma vida que não seja uma ilusão, mas saber que caminhar com o Senhor é chão batido, que vamos passar por dor, por sofrimento, seja o que tiver que passar, mas nunca mais sozinho. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer com que o homem velho, apegado ao pecado, morra, para que dê lugar ao homem novo, transformado pela graça de Deus. É isso que temos que ser, pessoas que brilham a luz, pessoas que têm sal na vida. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e mostram que chegou, não por barulho, mas pela presença daquilo que ela irradia, que é Deus. Porque as pessoas cheias de Deus não precisam de barulho, ela já chegando, sem nenhum barulho. Compreendem? Aquela pessoa que carrega uma elegância. Você sabe o que significa a palavra elegância? Eleito. Aquela pessoa que sabe que é um eleito, um amado, um querido, um sonhado de Deus. É isso que vocês precisam ser. É isso que a vida, que esse período que quando fala vamos nos converter, volte os seus olhos, volte o seu coração para a única realidade que temos, que é Jesus. O resto é ilusão e mentira e enganação. O mundo nos engana, a gente nos enrola. A nossa vida não está no poder que você vai ter dentro do seu trabalho, nem do seu dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Não podemos fazer igual aquele casal dos Estados Unidos, milionário, eu não vou saber o nome de ninguém porque eu não vejo nada, mas era um casal que eu fico pensando, como eu não sei nada, não sei se eles não tinham filhos, mas morreram com a fortuna em dólar, fortuna. Ele tinha Alzheimer, e a mulher morreu uma semana antes. Imagina, a mulher morreu uma semana antes, caiu, eles moravam afastados, ele ficou com ela morta em casa uma semana,
E ele morreu sozinho uma semana depois, sem ninguém. E ele provavelmente com Alzheimer, não sabia nem que tinha que tomar remédio, nem que tinha que comer, Pode imaginar que solidão é essa, que mundo é esse? Que tristeza é essa? O que adiantou todo o dinheiro que ele tinha, se ele não tinha alguém que pudesse amá-lo, para segurar na mão dele e dizer, até breve, obrigado por tudo. Pode ir em paz, aquilo que nos aguarda é melhor do que aqui. Você tem um pai que te espera. Ele não foi confortado, você pode imaginar o desespero dele ver aquela mulher caída. Olha que tragédia, e com toda a fortuna, porque era muito dinheiro, não era pouco não, é muito dinheiro. Foi pensando, será que esse casal não tinha ninguém? Não podemos deixar o outro na solidão. Se você conhece alguém que mora sozinho, liga todo dia e fala, tá tudo bem? Está vivo? Tá, então tá bom, obrigado. Cuide uns dos outros, ajude uns aos outros a sentir amados, porque isso revela o Deus que você revela, o Deus que você crê, o Deus que você professa. Você tem que revelar em atos. Esse é o fruto que você tem que dar. Você tem que estar sensibilizado pelo seu irmão que está no chão, que está com fome física, dá comida, mas fala daquele que nos sustenta, aquele que não vai passar. Cuide dos outros, leve amor, leve esperança, cuide. Esse é o fruto que Jesus espera que a gente consiga dar. Então, se nós não estamos dando fruto nenhum, é porque nós estamos sendo infiéis de alguma forma. Para e pensa, nós estamos na 3ª semana da quaresma, ainda temos mais dias para caminhar, mais uns 20 dias. Peça a Jesus, Jesus, a hora que você estiver sozinho no seu quarto, mostra para mim na minha vida, aonde eu estou sendo infiel, mostra por que eu não consigo dar frutos, por que eu não consigo fazer com que a minha vida alimente o irmão, tire o irmão da solidão, da miséria humana, não é miséria de dinheiro, a miséria de alma, de não ter Deus, que a maior pobreza que nós podemos ter é não ter Deus. A maior riqueza da nossa vida é Jesus vivo. Essa é a riqueza da nossa vida, ali. Você pode olhar e falar, ei, e fala, oi, ali. Essa é a riqueza da nossa vida, é aquele que eu posso falar, é o Deus vivo que caminha conosco, que se importa com cada um de nós. Você já contou isso para alguém hoje? Há um Deus que se importa com você, que você é importante para Ele, pode ser para o mundo, mas para Ele, e é para Ele que importa ser. Mas se isso não for uma verdade para você, se você nunca se sentiu importante para Deus, como é que você vai poder dizer ao outro que Ele também é importante? A nossa vida é bem-aventurada. Como é que você pode dizer isso para o outro, se você não acha que a sua vida é bem-aventurada? Então é preciso rever, é preciso se lançar a Ele, é preciso entender que conversão é uma entrega incondicional, ao único que merece todo o nosso amor e toda a nossa entrega, e o nome dele é Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que teve a coragem de fazer essa entrega, que teve coragem de dizer o sim que mudou a nossa história, que ela disse sim para receber o Salvador, que não teve medo da proposta de Deus, nem sabia direito o que ia acontecer, mas se entregou. Que ela nos ajude nesse caminho tão difícil, do mundo que nos seduz, que mente, que engana. Que ela nos ajude a cada dia a dizer a Deus, sim, eu me entrego, eu confio, eu quero permanecer, eu quero viver com o Senhor, para que o Senhor me ensine a fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu nasci, para amá-lo e servi-lo. Me ajuda, porque eu quero voltar para a casa do meu Pai. Não deixe o mundo me enrolar, não me deixe ter uma vida miserável, não me deixe ter uma vida superficial, mas me deixe ter uma vida que de verdade vale a pena. Que eu possa traçar aqui um caminho, que quando eu morrer, e por onde eu passar, as pessoas possam reconhecer, não o meu cheiro, mas o cheiro que eu exalei, que é do Deus que eu consigo, que eu acredito e que eu carrego em mim. Vamos pedir a Jesus que olhe para nós no final desse período da quaresma, e que Ele possa ver em cada um de nós os frutos, o fruto que Ele espera, que seja o fruto que possa saciar a fome de tantos irmãos que estão passando fome, porque não sabem que existe um Deus vivo. Começa trazendo algumas coisas. Antes de eu começar, de abrir o grupo, eu queria que a gente já comece pedindo ajuda, né? A gente já começa pedindo ajuda. E o padre Marcelo, lá da igreja da Boa Viagem, me telefonou que temos
pelo menos 100 crianças para nascer, de mães carentes, que precisam de enxoval. Não tem nada. Então, depois a Paty vai colocar para vocês, tem desde a doação, que o kit é R$105, como se você quiser comprar só um pacote de fralda e levar lá na Boa Viagem. Está lá o horário de funcionamento da casa paroquial. O que você precisar o que você quiser fazer, que às vezes quer comprar bore, ou uma toalha de banho, ou um cobertorzinho, montar, né? Que neném vai gastar, né? Então, o joguinho de cama, para a gente poder deixar lá, tá? São 100 crianças. Se vocês quiserem, vocês montarem e levar a sacola toda, o que o coração tocar, o que o Espírito Santo falar, tá? Depois a Paty coloca isso aí para vocês, tá? O da Jaque já foi dito? Semana que vem fala? Ok. Então hoje é isso que eu vou deixar para vocês poderem nos ajudar, né? Nos ajudar a ajudar a essas crianças, né? A 100 crianças que estão para nascer e que precisam de ajuda, né? Muita gente. Do Evangelho de João, capítulo 15, São João foi recolhendo trechos do que Jesus falou quando ele foi se despedir, foi fazendo um discurso de despedida. João foi recolhendo o que Jesus falou e montou todo o capítulo 15 do que Jesus disse. Mas tem uma frase, um versículo que eu quero conversar com vocês. É João 15, versículo 12, que Jesus diz: este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando a gente faz opção por ser cristão, cada um de nós aqui fez a opção, né? Ser cristão não é mais ser algo que a gente herdou, né? Eu não posso mais trazer isso como herança, né? Ser cristão exige de cada um de nós uma opção, e uma opção que a gente tem que repeti-la diariamente. Quando a gente faz essa opção, a gente entra numa escola. A gente é matriculado na escolinha de Jesus. É uma escola ela é uma escola altamente conceituada, pesada, que exigente. Não é uma escola simples para matricular, não. Mas ele matriculou, fomos matriculados. Porque nós precisamos de aprender com ele a arte de amar. E é só com ele, é só com o mestre que a gente vai aprender como é que se ama. Não tem com outra pessoa, né? Como é que eu vou aprender a amar? Como é que eu vou viver isso aqui que ele pediu? Como é que eu vou amar uns aos outros como ele nos amou? Só observando ele, só estando na escola, matriculado na escola dele. Temos que matricular. Bem, quando a gente matricula, é esperado que a gente saiba algumas coisas antes. Primeiro, que Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem lampejos de amor, não. Ele é amor. Deus só ama. Ele não é igual a gente que muda de ideia, não. De manhã ama, de tarde já está com raiva, de noite é indiferente. Não, Deus é amor. Deus não consegue fazer outra coisa a não ser amar. E isso a gente não pode carregar dúvida no coração. Isso é uma coisa que tem que estar igual um carimbo no nosso coração. O Deus que eu creio é um Deus, o meu Pai, o nosso Pai é amor. Ponto. Segundo, que Ele não nos ama porque a gente merece, ou porque a gente fez alguma coisa bacana para Ele nos amar. Guardem isso. Se Deus nos amasse por méritos ou por obras, já tinha desistido. Ok? Deus ama porque Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Guardem isso. Terceiro, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma coisa tão importante que a gente acha assim: Deus ama ela mais do que ama ele. Deus amou mais Jesus do que amou. Não. O amor de Deus é igual. Ele não pegou o bolo do amor e fatiou, não, falou um pedacinho para você, um para você. Não. O amor de Deus, ele é inteiro para cada um de nós. Inteiro. É como se cada um de nós fosse o filho
único de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Só da gente ter essa consciência já gera em cada um de nós uma alegria que não tem preço. Eu tenho um pai que me ama. Presto para nada, mas ele me ama assim mesmo. Então, só isso já gera em nós assim um êxtase, né? Tem um pai de amor. Então, essas coisas têm que estar guardadas no nosso coração, para a gente poder entrar na escola. Porque quando está escrito como mandamento, mas eu posso mandar em você me amar? Não. Tem jeito de eu mandar? Fala, até agora nunca te conheci, mas a partir de agora eu tenho que te amar porque foi mandado. O amor é uma coisa que emana de dentro para fora. Então ninguém é obrigado, a gente não pode. Então Deus não nos trata como servos que Ele tem que mandar e nós obedecermos. Vocês têm que amar agora. Não. Tanto que a hora que vocês observarem a leitura, Jesus fala: amarás. Um dia você vai amar, né? Eu acredito. Então, nenhum de nós será obrigado a amar. Mas nós estamos entrando numa escola para aprender a amar. Matriculamos nessa escola. O mestre é um só, Jesus. E a matéria que nós vamos graduando nela é amor. A matéria de graduação, que tem uma prova final. Então, quando a gente entra nessa escola e se matricula, é uma coisa que menino em escola, gente. Mesma coisa. Então, os alunos mais aplicados, né? Que assenta na frente, quer aprender tudo. Tem uma turma que, enquanto o professor está falando, está dando nó, fazendo confusão, fazendo uma coisa paralela. E às vezes a gente é assim. A gente até matricula na escola dele, mas fica com um pé na escola dele e outro no mundo. Com o pé com o que fala aqui, o mundo diz ali. Porque é um processo. Aprender a amar é um processo que vai nos convertendo devagar. Por que eu digo que é devagar? Porque depende da gente querer fazer as nossas tarefas. Isso aqui não é um milagre. Guardem isso. A nossa caminhada espiritual, ela é a nossa opção de sermos seres espirituais. De entender, conforme está escrito lá na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, suportai-vos, carrega a carga uns dos outros. Então, tomar consciência que nós temos um único Pai e que somos irmãos. Não, que luta. Porque você fala, ô professor, sabe aquele meu irmão? Pois é, ele achou que tudo é dele, não divide nada. Eu queria um negocinho, ele não quer me dar. É assim. Até a gente aprender que o que é nosso? O que é nosso, de verdade? O que é nosso, de verdade? De tudo que Deus nos deu, o que é nosso, de verdade? Algo que Ele não nos deu. Pecado. Tudo mais pertence a Deus. Nós nascemos pelado, careca e banguela. Tudo Ele nos deu. Trouxemos nada. Então, entrar na escola e aprender esse processo. Olha como que é difícil. Como é que nós vamos caminhar no amor? Fazer o nosso progresso espiritual? Se a gente ainda não fez nem o primeiro para casa que foi pedido há um século atrás, qual é? Qual foi para casa que foi pedido tem mais de um século? Ninguém sabe? Ninguém arrisca? Qual foi para casa que foi pedido? Tem um século. Rezai o terço todos os dias. Quantos aqui rezam? Nem 50%. Que está aqui dentro. Reza o terço todos os dias. Quantos? Se para eu poder rezar o terço todos os dias, para eu poder caminhar espiritualmente, eu tenho que me alimentar. Tá certo? Eu tenho que me alimentar da palavra e da Eucaristia. Quantos de nós fazemos leitura diária da palavra de Deus? Nem 2%. Como é que eu me alimento? Como é que eu sei como é que eu caminho? Como é que eu vou me conhecer aquela escola que eu estou? Isso é para a casa da escola. Como é que eu vou progredir no amor? Há degraus no amor, sabiam disso? Que existem degraus. Nós não chegamos nem aos níveis do pé de Jesus, tem que chegar nos lábios. É sério isso? Então nós temos que começar a levar a nossa vida espiritual mais a sério.
Nós levamos ela mais ou menos como uma coisa que a gente carrega pelo mundo. E de vez em quando a gente chama por Deus na hora de um aperto. Não, nós temos que desenvolver uma consciência que somos filhos de Deus, somos seres espirituais e que temos que caminhar na única coisa que Ele nos pediu para fazer, no amor. Como é que eu vou revelar ao mundo que eu sou cristã se os meus atos não são atos de amor? Como é que eu posso optar por amar você e fazer mal para ele? Eu sou cristã se eu fizer isso? Não, não sou. Não sou. Porque a marca do cristão tem que ser amor, tem que ser bondade, tem que ser alegria. Então nós temos que parar e pensar, a minha vida espiritual condiz com isso? Se eu não me expor diante da palavra de Deus, por que eu preciso da palavra? Porque a palavra nos transforma, porque eu escuto a palavra, eu leio a palavra, eu me alimento dela e eu coloco a minha vida diante dessa palavra e falo, não estou dando conta de falar nada, fazer nada que está escrito. Está escrito assim, não julgueis e não sereis julgados. Junta dois, fala, você viu fulana? E aquele cabelo, ficou horroroso. Estou falando mentira? Não. Que é algo que desorienta alguém, você fala assim, tem um segredo, tem um negócio para te contar. A pessoa nem trabalha. Até descobrir o que é o negócio que você tem para me contar, fica louco. Né? Então, nós precisamos de caminhar nisso, nessa consciência, porque não é questão de amar o inimigo, é entender que somos irmãos, e que uns já entraram na escola, outros não querem nem entrar. E como é que eu vou atrair o meu irmão para entrar na escola? Como é que a gente atrai? Pela sua vida, pelo seu comportamento. É isso, Jesus precisa de testemunhas. E precisa, o cristianismo, a marca do cristianismo, o início dela foi uma explosão louca de alegria. Não combina conosco sermos cristãos e estar acabado, cabeça baixa, desanimado, triste. Porque o seu Deus morreu, meu filho, o que aconteceu? Nosso Deus é vivo, é alegria. Então, eu tenho que entrar na escola, eu preciso de escutar a palavra de Deus todo dia. Porque é ela que você, aonde você se segura. Fala, filho, eu não sei rezar. Você já rezaram a partir dos Salmos? Já rezaram a partir dos Salmos? Não. Olha que coisa linda. Quando você pega um Salmo 85 por enquanto, o Salmo 121 ou 120, que você fala, eu ergo os olhos para as montanhas, de onde vai vir meu socorro? O socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. Se você sabe isso de cor, na hora de um aperto, na hora que você está chateado com alguma coisa, preocupado com alguma coisa, você fala, de onde vai vir meu socorro? Vai vir do meu Pai, daquele que não me desampara, que fala, Ele é teu guarda, Deus não dorme, não cochila, e nem vai deixar seu pé tropeçar. Se você sabe disso, você está passando uma situação difícil, você fala, tem um salmo que vai me alimentar, que vai me dar força de novo para continuar caminhando. Bem, nós entramos na escola, já sabemos tudo que Deus é amor, temos que ler a palavra todo dia, e temos que nos alimentar. Meus queridos irmãos, eu vou morrer falando isso com vocês, tem que dar um jeito de fazer missa diária. Quantas vezes por dia nós comemos? Várias, né? Essa pandemia, os meninos engordaram 10 quilos, porque come o dia inteirinho de aflição. Só de ligar o computador, mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso disso, come o dia inteiro. E quantas vezes por dia nós alimentamos a alma? Quem carrega o nosso corpo? A alma. Se a alma não estiver alimentada, o corpo arrasta. Arrasta, está deprimido, está entristecido, está fraco, está sem força, qualquer problema que vem é uma montanha, eu não vou dar conta, entra em pânico com tudo. O que o corona fez, né? Essa pandemia fez? Puxou o tapete de todo mundo, falou, fica de pé. E aí todo mundo teve que descobrir aonde se segurava. Aonde você estava alicerçado. Porque de repente levantou a plaquinha e falou, e além de tudo morre. Falei, e agora? Para onde que eu vou? Morre mesmo? O que acontece? Delícia, né? Voltar para casa ia ser um sonho. Mas fez isso com todo mundo para poder se pensar onde nós estamos ancorados. Como é que eu posso ser transformado? Como é que eu vou ser capaz de amar alguém? Primeiro, se eu me sentir amada. O dia que você não está bem, que você está entristecido, que você está bravo, que aconteceu alguma coisa, tudo que deu errado, a primeira pessoa que passa na sua frente, você vai amá-la?
Em geral não, né? Em geral não. Então, se eu me exponho todos os dias a Deus, se eu comungo, se eu recebo Jesus vivo e peço que Ele me transforme, à medida que Ele vai me transformando e que eu vou sendo amada por Ele, me sentindo amada, eu vou sendo capaz de amar. Fora isso, não consegue não. Sabe por quê? Porque isso não depende de nós. Nós somos egoístas e a gente quer as coisas, isso é para mim, ué. Distribui alguma coisa para você ver se alguém vai pensar no outro. Fala, vou levar mais um, porque vai que falta, quebra, acaba, né? Eu já tenho outro. A consciência de fazer a coisa em comunidade é uma luta. Estou falando mentira aqui, alguma coisa para vocês? Não. O ser humano é egoísta, quer puxar para ele, quer guardar para quê? Me explica. O que nós vamos levar? Nada. Então, aprender a amar, para isso estamos aqui nesse mundo. O cristão, a vida do cristão, é toda uma vida dedicada para aprender a única lição que nós temos que aprender: amar. Porque tudo mais vem daí. Quem ama, mata. Quem ama, rouba. Quem ama, trai. Quem ama, aí vai fazendo a lista dos mandamentos, ela resume num só: amar ao outro como você se ama, amar ao outro como Ele nos amou. Eu posso prejudicar alguém se eu penso, eu gostaria de ser prejudicado? Eu vou caluniar alguém, eu gostaria de ser caluniado? Eu vou falar alguma coisa do outro, eu gostaria que falassem de mim? Não. É só você colocar como medida você. Como é que a gente faz alguma coisa errada? Não faz. Mas isso é uma consciência que a gente vai desenvolvendo. Quando eu vejo o meu irmão na rua, meu irmão de rua, eu fujo dele, eu vou até ele. Mas de novo, de mais alguém para pedir, o que Jesus faria? A gente tem que pensar, o que Jesus faria? Jesus encontrava um cego, era claro que o cego queria recuperar a vista. Jesus chegava perto dele e falava com ele assim: já vou recuperar a sua vista? O que Jesus fazia? Alguém lembra? O que eu posso fazer por você? É a mesma coisa quando a gente encontra com nossos irmãos de rua. A gente não chega perto dele e dá um litro de leite, não, um pedaço de pão, uma moeda de 25 centavos, não. A gente chega perto dele, que ele é seu irmão, meu irmão, e fala: o que eu posso fazer por você agora? Porque para amar e servir a Deus nós só temos agora. Fala: não, amanhã eu encontro com ele, nunca mais. A oportunidade que a gente tem é só aquela, guardem isso. Você nem encontra mais com aquela pessoa. A oportunidade que a gente tem é só agora. Que hora eu tenho para amar e servir ao meu Deus? Agora. E o amor não é teoria. É verdade, ela é uma coisa prática. A nossa vida com Jesus não é uma teoria, ela é prática. É resultado de uma vivência. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós vivemos uma vida acompanhado de um Deus. E que a marca da nossa vida tem que ser amor, por causa dele. Filomena, que você não sabe que aquela pessoa é insuportável. Eu sei, convivo com um monte de gente que dura de viver. Aí você olha e fala: não, mas Jesus morreu por ela na cruz. Ele não faz acepção de pessoas, ele ama a todos. Ele que não teve oportunidade de encontrar ninguém que revelou esse amor de Deus. Então somos nós que temos que fazer o papel de revelar o amor de Deus. Mas como é que você pode ser bom para mim, que eu sou tão insuportável com você? Ele falou: eu ajudo a carregar, meu filho, por causa de um que tem um nome, é Jesus, que me ensinou. Então essa escola, ela não é fácil. A escolinha de Jesus é brinquedo, não, porque ele é um mestre exigente. Pode ser que a gente repita o ano, pode ser que a gente não tenha feito nenhum progresso ainda, a gente não fez nenhum para casa, está com os para casa tudo atrasado, porque a nossa preguiça espiritual, ela é impressionante. Colocar o povo para rezar é uma luta. É igual os meninos que não querem voltar para a escola, quer ficar no sistema do computador. Nós estamos igualzinho. Vamos para a igreja? Não, gente, a gente assiste aqui pela televisão. Jesus não vem por fibra ótica, é o vivo e a cores. Não tem fibra ótica, não. Eu preciso receber Jesus vivo. Então nós vamos ter que levantar sim e vir para a igreja. Nós temos que aprender a confessar. Tem quanto tempo que a gente não confessa? Melhor não levantar, não vou perguntar. A confissão, ela tem que ser mensal. Não é brincadeira o que eu estou falando com vocês. Não é brincadeira. A confissão, é preciso que a gente acorde para a nossa vida espiritual. Até que dia nós vamos ficar dormindo? É preciso, parece que o mundo colocou uma catarata
eu falei com Jesus, a catarata acho que é dupla, né, Jesus? Porque ninguém vê nada mais. O certo virou errado, o errado virou certo. E nós temos que assumir em quem cremos. E de verdade colocar as coisas que Jesus colocou no mundo, sem medo e sem vergonha. Assumir a nossa fé. E de verdade levar a boa nova ao mundo. As pessoas precisam saber que existe um Pai e que é amado. Essa é a dívida que a igreja tem com cada um. Que as pessoas não têm consciência que elas têm um Deus que ama. Não é que julga, que culpa, não, que ama. É a primeira lição que todo mundo tem que aprender. Isso nós temos que revelar com a nossa vida. Como? Tem um ato de bondade e o outro vai te olhar e vai falar, por que você faz isso? Fala, porque você é meu irmão. Você não está na melhor situação, mas você é meu irmão. Não é isso que Deus quer. Um na rua e o outro com tudo em casa. Tem uma coisa errada. O nosso Deus não separou uns para sofrer e outros para estarem bem. O cristianismo é uma religião revolucionária. Pode imaginar? O mesmo Pai, todos irmãos? Isso não é brinquedo, não. O dia que a gente assumir isso, quando a gente reza o Pai Nosso, isso é muito sério. Então, quando Jesus falou esse versículo, isso muda o mundo. Se a gente levar isso a sério. Filó, mas é muito difícil, eu não dou conta não. Mas ninguém falou que ia ser fácil. A gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer. Porque muita gente entra na escola dele e faz evasão, vai embora, fala, não dou conta disso não, meu filho, é muito difícil. E nós temos que lembrar que quando a gente faz a opção por Jesus, nós estamos fazendo opção por uma vida, que é eterna. Quando nós estamos caminhando aqui, nós estamos construindo a nossa vida eterna. Isso é seríssimo. Todo ato, guardem isso. A menor atitude que você tiver, ela tem uma força no céu ou no inferno. Isso é imediato. A gente não tem dimensão dos nossos atos. Nada passa despercebido. Nada. Eu estou fazendo isso, quem está vendo? Deus. E ser acompanhado por Ele é simplesmente maravilhoso. Filó, mas e se eu não der conta desse caminho? A gente pede a Ele a graça, todo dia de perseverar. Só me dá a graça de eu continuar rezando todos os dias. Mas tem que ser todo dia, tem que ser todos os dias. Segunda coisa. Mas se for muito difícil. Quando a vida está difícil, para casa está difícil, vocês estão tendo criança em casa fazendo para casa. Quando a coisa está difícil, a criança grita quem? Grita quem? A mãe, né? Mãe, você me ajuda? A gente tem que pedir a Nossa Senhora, porque ela viveu em plenitude tudo que Deus queria. Ela se entregou, se abandonou, mergulhou nele e deixou que ele conduzisse. E ele cumpriu na vida dela tudo, nos mínimos detalhes. Então a gente tem que falar com ela, mãe, a senhora me ajuda a fazer isso para casa? Me ajuda nesse pedaço aqui de melhorar meu amor ao próximo. Me ajuda a ter mais sensibilidade. Me ajuda a desenvolver a compaixão, a empatia. Me ajuda. Me ajuda a olhar para ele e entender que o problema dele é o meu também. Me ajuda. Me ajuda a entender que esses 100 meninos que vão nascer, que estão sem roupa, são meus irmãos. E eles têm que estar vestidos. É assim. Que aquela pessoa que está passando fome não pode passar, depois eu não estou passando, o outro também não pode, não. É assim. Isso tem que nos incomodar. A dor do outro tem que nos incomodar. Não internar alguém para tratar e vai pôr gente doido. O outro não ter o mínimo de dignidade na doença, no sofrimento para receber o melhor, tem que nos incomodar. A sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos anestesiados. Acho que é tanta notícia ruim que a gente fala, acho que é assim mesmo o mundo. Não é não. Não é não. Não é isso que Deus quer não. A sensação que eu tenho é que nós cristãos estamos sendo reduzidos a um resto. A um grupinho pequenininho, porque nós estamos vivendo um mundo completamente ateu, né? Um mundo que optou por ser órfão, desistir de Deus. E estamos nós, um grupinho com a bandeirinha assim escrita, eu creio. Mas nós temos que viver isso de verdade. Porque eu acredito profundamente que a força que muda o mundo é o amor. Não existe nada melhor, né? Nada mais que acalenta alguém, que é ser amado, ser cuidado. E hoje as pessoas estão descuidadas, dentro até da própria casa. É preciso que a gente olhe uns para os outros e veja o que essa pessoa está precisando agora, né? Então a gente pede a Nossa Senhora, me ajuda, a senhora é minha mãe. Jesus te entregou para mim lá no pé da cruz.
Me ensina. A senhora que viveu quando a situação era muito difícil, a senhora que fugiu de madrugada num burrinho, carregando um menino, indo para uma terra longe, porque estavam matando, o seu filho era a causa da morte de um tanto de inocente, um tanto de mãe chorando, e a senhora fugindo com o seu vivo. Me ajuda. Me ajuda quando eu não entendo nada que está acontecendo na minha vida, a simplesmente a confiar em Deus. A fechar os olhos para o mistério e saber que eu tenho um Pai, que é igual eu ligo para vocês, que não dorme, que nos vigia, que toma conta de nós. Não dorme, seu guarda de Israel. Ele toma conta para que seu pé não tropece. Que eu não tenha medo de quando a vida tiver uma adversidade. Que eu não tenha medo mesmo quando tudo me ameaçar, mas eu sei que eu tenho o meu Pai comigo. É isso que ela tem que nos ajudar. É Nossa Senhora, que é mãe, e fala: mãe, me ensina. Eu estou numa tarefa que eu não mudo de ano. Eu não estou conseguindo nem subir na cruz ainda para poder pegar o pé de Jesus. Diz que eu tenho que chegar no nível do coração, depois no nível dos lábios dele. Como é que eu vou fazer progresso no amor? Como? Já teve alguns também que além de Nossa Senhora, algumas pessoas que chegaram bem perto dela. Irmãos nossos que foram iguais a nós, foram os santos. Os santos foram aqueles que pegaram o Evangelho e viveram ele inteiramente. Que assumiram, entraram na escola de Jesus e pegaram e foram nela, de verdade. E se tornaram santos, porque nossa maior tristeza, que a gente deveria chorar, é de não sermos santos. De ainda de verdade não ter feito a opção por Jesus, assim, mergulhar nele e falar: Jesus, eu quero estar matriculado na sua escola, e de viver todos os dias e todos os minutos da minha vida na sua presença, e para viver somente para vos amar e vos servir. E falar com ele: Jesus, acerta meu caminho de vos amar, acerta meu caminho de viver de verdade a sua vontade, não me deixa passar ao largo, Senhor, daquilo que eu vim fazer, mas me ajuda. Então a gente tem Nossa Senhora que pode nos ajudar nas tarefas, e os santos que podem nos ajudar pela intercessão deles diante de nós, para a gente poder dar conta. Porque quando a gente for fazer a prova final, em que nós vamos ser avaliados? O que São João da Cruz já falou sobre isso? Alguém já leu São João da Cruz? De verdade, que alguém já leu São João da Cruz? É preciso ler. Nós temos tantas coisas maravilhosas na igreja, tanta coisa bela, tanta coisa que a gente precisava de aprender, que eu queria convidar vocês a aprender a ler essas coisas. São João da Cruz fala que no final seremos avaliados pelo amor, pelo tanto que amamos. Essa que é a nossa prova final. Por isso que a gente foi matriculado na escola. Sem matricular nessa escola, sem colar no mestre, sem poder tirar o olho do mestre, e alimentando do que ele mandou, ler a palavra, comungando, confessando, estando na igreja, pedindo ajuda de Nossa Senhora, rezando o terço, não vamos andar. Não podemos viver como onda do mar. Uma hora rezando noite e dia, de repente fica rasteiro, fala: acho que até nem tem fé mais. Aí depois começa de novo, vai e volta. Não, nós não temos que ser igual folha de bananeira, que uma hora vai para um lado, vai para o outro. Não, nós temos que ter firmeza. E a nossa firmeza é Deus, é Jesus. Todos os dias, na hora que vocês abrirem os olhos, fala: obrigado, Senhor, acordei. A vossa misericórdia se renova agora. E esse dia foi feito para vos amar e vos servir. Somente para isso. Acerta o meu caminho para que hoje eu não me perca. Não me perca no mundo, mas saiba vos amar. Porque eu preciso aprender a amar meu irmãozinho. Como é que eu posso devolver o amor que Deus tem por mim? Como é que eu posso amar a Deus? Entendendo que em cada um de vocês eu devo uma reverência, porque Deus habita em cada um de nós. O dia que a gente entender isso, como é que eu prejudico o outro? Como? Não tem jeito. As freirinhas do mosteiro, elas fazem reverência a Deus e ao irmão. Primeiro a ele, depois ao irmão. É assim. Então, é um caminho que é um convite. Entramos, é preciso caminhar, é preciso desejar, é preciso querer, é preciso se esforçar, é preciso pedir a graça, porque tudo vai nos fazer desistir. O caminho do mundo é largo. Filoma, no mundo não precisa não, a gente não pode só rezar de vez em quando, não. Não pode assim, só a missa no domingo, não, tá bom, não, tá péssimo. Isso não vai andar nunca. Mas é tão interessante que nós queremos só ganhar.
mas nós não queremos dar um esforço, não queremos um mínimo de esforço espiritual para o nosso progresso. Fala, eu queria tanto, Filó, fazer isso. Começa, começa todos os dias. Tem que querer, acorda, pega a palavra de Deus, marca um padre para você confessar, reza o terço, mas tem que pedir a Deus a graça. Nós precisamos de nos posicionar, nós não sabemos o dia nem a hora que somos chamados para apresentar a Deus o que amamos aqui. Então vamos pedir a Ele essa graça. Fala, Jesus, o Senhor falou isso no Evangelho de domingo, o padre falou isso. Eu quero viver, é isso que eu digo que é caminhar no Espírito, é pegar o Evangelho, colocar na minha vida e falar, o que eu já estou vivendo daquilo que o Senhor falou? O que eu peço para vocês é isso, vocês se amem uns aos outros. Já estou fazendo? Não, Senhor, estou não. Então me ajuda, Senhor, eu quero. Não julgueis, né, como ele fala, julga não, porque vocês têm consciência de como é que é a sua alma, então não olhe o outro não, reze pelo outro. E ajude o outro na caminhada. É assim que a gente tem que ter a coragem. Encoraje os irmãos, dê palavra de conforto, mas porque você crê num Deus que é vivo. Esse Deus de verdade, esse Deus da alegria, esse Deus que à medida que a gente vai caminhando com Ele, que você transmite alegria, né? Porque ser cristão não é ser otimista não, gente. É saber aonde nós estamos fundamentados, num Deus que é amor, que vai nos conduzir. Então, se você vive essa experiência com Deus vivo, você vai irradiar isso. Isso emana de você, né? Isso é ser cristão. Há um segredo, como diz Santo Agostinho, há um segredo. Tinha vindo de Santo Agostinho, né? Pegue a vida com o que ela te traz, com alegria. Mas hoje a vida me trouxe isso, Filó, é ruim, não. Pega com alegria o que a vida te trouxe. E o que a vida te levar, deixa ir também com alegria. Fácil, e essa frase de Santo Agostinho? Não, dificílima. Até hoje poucas mães eu vi, e uma mãe eu vi, lá no CTI, que nasceu um bebê com uma síndrome gravíssima, que chama trissomia do 18, síndrome de Edwards. Muito complicado, né? Operou do coraçãozinho, e não dá conta de até aprender a engolir, vai demorar, então tem que fazer gastrostomia, tem que fazer traqueostomia, e chegou extremamente desnutrido, como eu nunca vi um bebê tão desnutrido, e chegou para nós. E ela falava comigo assim, à medida que ele foi melhorando, operou o coração, fez traco, fez gasto, engordando, ela falava comigo assim, doutora Filó, olha para ele, e olha para mim, ele me escolheu, doutora, mas numa alegria que vocês não eram capazes de imaginar. Eu acho que ele vai ficar estragado, que eu vou mimar ele demais, mas ele me escolheu. Então, Madre Teresa fala isso de um outro jeito, ela fala, eu quero agradecer a Deus pelas coisas que Ele me tira, e não pelas que Ele me dá. Olha o tanto que já caminhou, olha o tanto, mas por quê? Porque todos os dias teve um começo. O começo é quando a gente fala, eu quero Jesus. Aí entra e fala, o Senhor me dá a graça de perseverar, passa super bom entre nós dois para a gente ficar coladinho, que eu fujo. Ó, que o Senhor me apertar, eu quero fugir. Fala, Jesus, eu vou ali, depois eu volto. Fala, vai ali não, pode ficar quieta aqui na sala. Porque é assim, como nós temos dificuldade. Por isso que em João 15 ele fala 11 vezes, permaneça no meu amor. Imagina o que é permanecer no amor dele. Hoje eu quero que vocês saiam daqui descansados. E assim como diz a mãe dessa criança, ele vai ficar momado, doutor, ele vai ficar estragado, porque ele sabe que eu vou amá-lo muito. É assim, que a gente sai daqui estragado, por sabermos que somos profundamente amados. E que Ele nos dê a graça de emanar, de sair de nós o amor que o irmão está esperando. Está escrito na carta de São Paulo que a única dívida que a gente tem uns com os outros é a dívida do amor. Amanhã vocês têm que pensar nisso. Todo mundo que você encontrar amanhã não pode sair pior do que chegou. Porque a dívida que você tem com ela é dela se sentir amada. Olha a responsabilidade, não é brinquedo não. Mas não é brinquedo viver com Jesus, não é. Mas é uma aventura extraordinária, espetacular, sem preço. Peçam a Ele a graça, fala, Jesus, eu quero viver esse mandamento, esse desafio de uma vida, Senhor. Estamos aqui apenas para aprender a amar, porque é um desafio louco. Tem 3 degraus do amor, nós não começamos o primeiro degrau, ainda não chegamos ao nível dos pés, mas podemos graduar. Se vocês quiserem se aprofundar,
Nesses degraus está no livro Diálogo de Catarina de Siena, que Deus dita para ela os degraus do amor. Não é uma brincadeira. Ele fala que pouquíssimos santos chegaram ao nível dos lábios de Jesus. Mas eu tenho que ter um começo. O começo é querer subir na cruz. Fala, estou querendo subir. Você me ajuda? Ó, daqui nós vamos caminhando. Na graça. Porque claro que ele quer ver os filhos se formarem, não é? Claro, o professor fica feliz com a evolução dos alunos. E assim nós vamos querer. Todos os dias nós vamos repetir isso para ele. E lembra disso. Jesus me dá a graça como Santo Agostinho, que eu tenho alegria de receber na minha vida tudo que o Senhor mandar. Mesmo a maior contrariedade e desgosto que eu receba com alegria. Mas o que o Senhor levar, também eu devolva com a mesma alegria, Senhor. Isso é um progresso de uma vida. Mas é para isso que estamos aqui, para caminhar. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos ficar acomodados, temos que caminhar, né? Então é isso que eu queria deixar aqui para cada um de nós hoje, né? Esse desafio de se matricular na escola de Jesus, para aprendermos a amar, somente a amar. Esse é o nosso desafio desse ano, né? Desafio da vida. Vamos pedir a Ele a graça, sob a bênção e a proteção de Nossa Senhora. Eu espero vê-los a semana que vem. E eu não sei se veio uma psicóloga hoje, veio, sobre o grupo Nós Salvamos Vida. Veio, não? Então ela deve vir a semana que vem, que é um movimento maravilhoso em Belo Horizonte, que acolhe as mulheres em risco para aborto, para ajudá-las a não abortar. Então tem várias casas aqui em Belo Horizonte, precisam de ajuda, é um trabalho que precisa ser divulgado, e é bom que às vezes as pessoas aqui têm voluntários que querem trabalhar, vocês vão conhecer esse trabalho, é um trabalho belíssimo, e né, ninguém te procurou, não é? E eu tinha falado com eles que poderiam vir. Muita coisa para a gente descobrir e trabalhar junto, a favor da vida, não é isso? Então que vocês tenham um resto de noite abençoado, na presença do nosso Senhor Jesus, e que a semana que vem Ele nos traga, e que amanhã vocês se lembrem disso. Cada pessoa que vocês encontrarem tem uma dívida de amor. Vamos terminar na presença de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mando de novo. Olá, sejam bem-vindos.